Olá, a paz do Senhor. Bem-vindo ao programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da AD Cruzeiro sob a direção do nosso pastor-presidente Isaac Strobel. E hoje nós iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 12, que tem por título A Sutileza da Espiritualidade Holística. O texto áureo da lição está registrado no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo, deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitadas. Amados irmãos, é com alegria, que estou mais uma vez aqui para falar sobre a Palavra de Deus. Já durante todo esse trimestre, nós temos estudado os ataques contra a Igreja de Cristo. E nesse domingo, hoje, nós estaremos estudando esse tema que é por demais importante. E como eu estou aqui falando com os mestres, que estarão em suas salas, nas suas classes, dando aula, eu pensei aqui em trazer algumas palavras desta lição para nós levarmos para a sala e para nós refletirmos com os nossos alunos sobre o holismo, sobre a espiritualidade holística. E o texto, a leitura bíblica em classe, também já no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, do versículo 4 ao 6, os irmãos podem, na sala a gente faz a leitura, e vai reafirmar, o texto áureo da lição, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E eu já acho interessante, irmãos, na classe, com os alunos, já esse destaque para o último versículo da leitura bíblica e também para o texto áureo, quando Jesus ele reafirma o seu potencial, quando Jesus reafirma a sua missão enquanto esteve entre seus discípulos, enquanto esteve na multidão, falando do seu amor. E Jesus ele reitera para com os seus discípulos que ele é o caminho. E já aqui pensando na espiritualidade holística, que a espiritualidade holística ela vai falar de um caminho. E Jesus ele reafirma, na realidade, na espiritualidade holística, o que a espiritualidade holística trata é que não existe verdade absoluta, que não existe o caminho, ou seja, todos os caminhos são corretos, todos os caminhos levam a Deus, cada um tem a sua verdade. E pensando nisso, pensando nessa falácia do holismo, já trazer para os nossos alunos este versículo, que é um versículo tão conhecido, e mostrar o artigo que define a letra O e a letra A, e é bem isso mesmo, na língua portuguesa, é o artigo definido. Jesus ele não está dizendo, ele não está apresentando um caminho, mas Jesus ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade. É o caminho definido, é a verdade definida. E Jesus mostra, dentro deste versículo, que não tem outra possibilidade de chegar a Deus a não ser através dele. E os irmãos observam nesse texto que Tomé ele fala para Jesus, Senhor, se nós não sabemos o caminho, não conhecemos para onde vai, se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós podemos conhecer o caminho? Porque na realidade é nosso, é do ser humano querer conhecer o caminho, querer saber a direção certa. E
nessa busca, né, de saber o caminho, de saber a direção, de entender qual é a melhor opção, qual é a melhor escolha, Jesus ele apresenta: eu sou o caminho. Quando nós observamos a palavra de Deus, o sábio Salomão escrevendo aos Provérbios, o capítulo 14 e o versículo 12, olha o que está escrito na palavra de Deus: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Também esse versículo está em Provérbios, também capítulo 16 e versículo 25. Mas observe só: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminhos de morte. O sábio Salomão aqui, ele não apresenta a verdade que foi dita por Jesus: eu sou o caminho, mas ele apresenta um caminho. E quando se trata de um caminho, o artigo agora não é mais o artigo definido, mas o artigo é indefinido. Ou seja, quando você não tem conhecimento do caminho, qualquer caminho serve, qualquer verdade serve. E até a falsa verdade, o engano. Quando se não tem uma direção correta, quando se não tem um conhecimento da palavra de Deus, qualquer caminho serve, qualquer verdade serve. Então, eu já trago para os irmãos aqui, né, para nós já falarmos com os nossos alunos no textual e já também aí na leitura bíblica. Depois, irmãos, a introdução da lição, e o comentarista foi muito feliz nas palavras que ele usou, e está assim: espiritualidade pagã e anticristã, flertando com muitos segmentos do cristianismo. A palavra flertando, não é? Ela é muito rica na língua portuguesa, né? A palavra flertando é cantando, namorando, agradando, lisonjeando, bajulando, né? O flertar é quando lá o jovem está conhecendo a moça, quando eles estão se conhecendo, eles estão flertando, planejando um relacionamento que possivelmente pode ser o casamento, mas é um flerte, né? É ganhando o coração. E eu gostei quando o comentarista ele trouxe esse flertar, que é isso mesmo, é lisonjear. E os irmãos observam que a espiritualidade holística, ela é oriental, né, dos países do Oriente, mas é sorrateira e vem também entrando nos nossos países, infelizmente, né, na nossa cidade e em muitas igrejas. Não é uma enxurrada que chega derrubando tudo, é um flerte, é devagar, ganhando espaço. E o comentarista, ele diz, já com muitos líderes do cristianismo. E aí tem aí a palavra paganismo, né? E o que é paganismo? O paganismo, ele se define com os habitantes do campo, mas não no sentido simples da palavra, não no sentido do camponês, mas no sentido daquele que tinha a adoração de vários ídolos, aquele que buscava as várias religiões. Então, por isso eles eram chamados de pagãos. O holismo, né? A espiritualidade holística, o holismo vem do substantivo grego, holos ou rolos, né? Que fala do todo, do inteiro, do integral. E o que isso é diferente de nós, irmãos? Nós observamos a palavra de Deus que o homem é corpo, alma e espírito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala de corpo, alma e espírito preparados para a redenção a Deus. Ou seja, a verdadeira religião, ela trata o homem na sua inteireza. Mas quando nós observamos o contexto da espiritualidade holística, ela vai falar que não, que é diferente.
porque o holos, né, do grego, que trata o homem integral, dentro da sua razão, do seu corpo e dos seus sentimentos. Ou seja, os líderes, né, que defendem a espiritualidade holística, inclusive eles vão falar que a igreja, nem vou falar aqui da igreja por enquanto, mas a religião em si, ela não trata o ser humano de forma inteira, de forma integral, que isso é a espiritualidade holística. E nós vamos mais um pouquinho caminhando e vendo aí algumas ideias da espiritualidade holística. Então já falei do flerte, né? Que ela vem sorrateiramente, ela vem ganhando espaço. Irmãos, e nós, principalmente nós que estamos à frente da classe, né? Os obreiros, os pastores, os dirigentes de congregação, tem que ter muita ousadia para defender a verdade que nós pregamos. Nós falamos que Cristo é o caminho, mas nós temos que estar preparados para defender. Porque até tem um artigo que os irmãos também eu acho que podem pesquisar e ler na classe, e eu vou até ler um pedacinho aqui para os irmãos, que quem falou, ou quem escreveu, desculpa, foi o Frei Jacir, ou Frade Jacir. E olha o que ele fala da espiritualidade holística. Observe os irmãos, esse modo de ser define como sendo um modo de viver a fé em relação com o sagrado, para além dos modos convencionais da religião institucionalizada, isto é, de forma corpórea, integrada e afetiva. A fé é a mesma, mas ela é vivenciada de forma diferenciada, sem necessariamente estar vinculada a uma religião. Irmãos, olha como que a forma que ele coloca, principalmente nesse texto, nessa parte que eu vou ler agora, olha a forma que ele coloca. O sagrado não perdeu o seu sentido, muito pelo contrário, ele está sendo revisitado sob um novo olhar, sobre nova perspectiva. Uma pessoa holística, característica da pós-modernidade, pode participar dos ritos religiosos, com experimentos de relações, mas não com adesão àquela religião. Ela pode até participar do casamento, do batizado, e não precisa nem ser católica e nem ser evangélica. Então, a espiritualidade holística, né? Isso está em livro, né? Essa defesa que o Frei Jacir faz, vocês observam que ele mostra que a igreja institucionalizada está falida, porque ela não trata o ser humano inteiro. E ele ainda faz, né? Não vou ler todo o artigo aqui, mas ele ainda faz mais uma inferência dizendo assim, que antigamente os consultórios não estavam tão cheios. O que estavam cheios eram as salas pastorais, os confessionários, mas que hoje, né, já nessa pós-modernidade, e agora, né, principalmente no período que nós estamos vivendo pós-pandemia, o que cresceu foi o número de pessoas procurando os consultórios psiquiátricos, os psicólogos, inclusive pastores e padres também lá na fila para ser tratado. E nós entendemos, irmãos, que a doença, que o nosso corpo, a nossa mente tem mesmo que ser tratada. Não é errado procurar o médico, não é errado procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, nada disso é errado. O errado está em esquecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O errado está em deixar de lado o cristianismo. Cristo sendo o centro de todas as coisas. Essa é uma ideia já da Idade Média também, da Idade Medieval, em que colocava o homem, o antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Ou seja, Cristo não é o centro, o homem sim é o centro. E fica aí, né, para nós, depois se os irmãos quiserem, então esse é um artigo que foi escrito pelo Frei Jacir.
O primeiro tópico da nossa lição está ali, né? O fenômeno religioso. A busca pelo sagrado. O homem, e agora falando o homem, né? A humanidade, ela foi feita à imagem de Deus. Pode ir lá citar, né? Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. O homem foi feito à imagem de Deus. E o que isso significa ser feito à imagem de Deus? Recebeu o sopro de Deus. Foi diferente dos outros seres vivos, né? A terra produza, as águas produzam os peixes, mas o homem não. O homem não foi produzido como os animais. O homem foi feito à imagem de Deus. E a partir do momento em que o homem recebeu o sopro de Deus, ele passou a ter o espírito imortal, ou seja, passou a ter comunhão com Deus. Então é comum, e nós sabemos disso, né? Que o homem vai estar sempre buscando um relacionamento com o espiritual, um relacionamento com Deus. A nossa alma vai estar sempre ansiando por um relacionamento com Deus. Então, Moisés escrevendo, né, ao Gênesis capítulo 1 e versículo 26, vamos até pegar esse texto, é um texto bastante conhecido, mas só para nós lermos, e é interessante também que os irmãos façam essa leitura na classe, né? Vamos ler a partir do 21, olha o que a Bíblia diz. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então toda alma vivente que as águas produziram. Depois o versículo 24 de Gênesis capítulo 1. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, besta fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Produz a terra. Mas quando chega no verso 26, diz assim a palavra de Deus: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move e sobre a terra. Deus fez o homem, né? Conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus imprimiu em nós o seu caráter, Deus imprimiu em nós o espírito imortal, de forma que todos nós ansiamos pela busca de Deus, pela busca do espiritual. Então é comum isso no homem, né? Faz parte da natureza humana. Agora, e o que a espiritualidade holística vai propor é exatamente ao contrário. Que o homem não precisa, nessa ânsia por Deus, o homem consegue por si próprio chegar a Deus. Através do quê? Através da terra, através da adoração à terra, através da adoração aos animais. E não é a terra que está sobre o homem. A terra está sob o poder do homem. É para o homem dominar a terra e não para elevar a terra numa postura de adoração. Então, essa busca pelo sagrado, né? Essa parte da comunhão humana, e aí a espiritualidade holística, ela vai trazer que tudo é espiritual. Você pode, né? As pessoas podem adorar a terra, pode adorar a vaca, pode adorar a barata, que tudo isso faz parte do espiritual. É um engano de Satanás, né? É sorrateiro isso, mas aproveita-se daquilo que Deus fez, porque foi Deus que impregnou no homem, impregnou no ser humano essa busca pelo espiritual. E aí vem, né, Satanás, naquilo que Deus fez, e vem tratar de que, já que busca pelo espiritual, qualquer coisa é espiritual, pode buscar por qualquer coisa. E ainda dentro do primeiro tópico, né, Deus e os deuses, e aí a humanidade, né, nessa necessidade de possuir, ela vai buscar por adoração
em qualquer coisa. E os irmãos vão se lembrar, né, quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, e a Bíblia diz que o espírito de Paulo se comovia quando ele estava ali em Atenas e ele começou a observar o tanto de ídolo que tinha, o tanto de imagem que tinha naquela cidade, o tanto de adoradores que estavam ali curvados a ídolos. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim: pois todos os atenienses, capítulo 17 e versículo 21 de Atos, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa ocupavam, senão dizer que ouviram alguma novidade. Porque o apóstolo Paulo estava pregando lá. E aí, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que vocês são supersticiosos. Porque passando, eu vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, tinha altar para todos os deuses, para todo tipo de adorador, para todo tipo de vontade, inclusive ao Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo, ele vai pregar. Irmãos, não tem outra forma de tratar a nossa espiritualidade que seja conhecendo sobre Deus. E amém, né? Pelo número de irmãos que vêm à escola bíblica dominical, que vêm ao culto de ensino, que estão, né, estudando, fazendo curso teológico, estão buscando aprender mais de Deus. Porque quanto mais se conhece sobre Deus, mais nós estamos prontos para defender aquilo que pregamos. E ainda, né, 1 João capítulo 5 e o versículo 21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então fica aí, né, essas referências que os irmãos podem usar. Eu coloquei essa imagem, irmãos, para nós trabalharmos na classe, essa carência espiritual. Essa carência espiritual que foi a mesma que o apóstolo Paulo se comoveu diante da cidade de Atenas. Essa necessidade que está lá, né, registrada em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. O humano tem essa necessidade de buscar a Deus, de preencher esse vazio, que a espiritualidade holística também vai tratar como sendo um vazio, sendo o vazio da alma, né, o vazio existencial. E essa necessidade de preencher este vazio faz com que a alma seja enganada pelo diabo. Porque quando você não conhece, qualquer coisa serve. E até eu trouxe a imagem aqui para nós observarmos, né? Ali de um vidrinho branco de tampinha vermelha, para a gente refletir isso com os irmãos. Se eu estou sentindo uma dor de cabeça e eu não sei, se eu estou sentindo uma dor, mas eu não sei localizar onde está essa dor, qualquer remédio serve. E alguém fala assim, ó, tem um remédio lá que é bom, é branquinho, de tampinha vermelha. Se não fosse a caveira ali no vidrinho, poderia dizer que o remédio seria até bom. Se eu não tenho conhecimento que aquela caveirinha ali é o sinal do veneno, poderia tomar. E tem muita gente tomando veneno por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é a pior ferramenta que Satanás vai usar para introduzir essas seitas, essas heresias, vender, né, flertar com o engano, porque as pessoas não conhecem. Quando não se conhece, qualquer vidrinho de remédio serve. Observe, irmãos, eu até não registrei ali, mas os irmãos podem ler também na classe, Juízes, capítulo 2 e versículo 10, que diz assim, olha, isso depois da morte de Josué. Foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Não conhecia. De novo, falta de conhecimento. O que aconteceu? Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor.
e serviram aos Baalins. Aonde começou? Na morte de Josué? Não, na falta de conhecimento. Quando não se conhece, se compra qualquer coisa. E fica aqui, né, para nós incentivarmos os jovens, né, os pais que têm seus filhos, incentivarem os jovens a estudar, a cursar uma faculdade, embora quando se trata da espiritualidade holística, é lá também, na universidade que ela está, mas a diferença, o problema não está na universidade, o problema está em não ter conhecimento da palavra de Deus, porque o jovem que chega na universidade conhecendo sobre Deus, ele não desvia. O jovem que chega na universidade, que tem uma base sustentada pela palavra de Deus, ele não se desvia. Porque eu ouço muito isso, né? Ele foi para a faculdade e se desviou. De maneira nenhuma, irmãos. Eu também fiz faculdade, tive a oportunidade de fazer, tenho 2 pós-graduações e não me desviei. Não é a faculdade que desvia as pessoas, não é o estudo que desvia as pessoas, não é a universidade, né? Não é a leitura. O que desvia as pessoas é a falta de conhecimento de Deus. Porque quando nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós não vamos nos desviar. Então fica aí, né, para nós incentivarmos os nossos jovens. Depois o tópico 2, a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. E aí os irmãos podem citar, né, os cananeus e até o texto de 1 Reis, capítulo 18, né, só para ver que essa forma de idolatria, de adorar vários deuses, né, já é lá do paganismo, estava presente, né? A nação de Israel estava sempre junto da idolatria de outros povos, e quantas vezes, até por falta de conhecimento, eles não eram contaminados com essa idolatria dos cananeus, né? E aí de cananeus a gente pode citar lá 1 Reis, capítulo 18, de Acabe, né, que tinha lá ele, a sua esposa Jezabel. E olha só o capítulo 18 e versículo 18, o que está escrito: então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Então o erro de se contaminar com essas idolatrias, com essas heresias, com essas falsas ideologias, está em não conhecer o Senhor, está em não buscar o Senhor. E aí ainda o versículo 19 diz assim: agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera, ou de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir; se Baal, seguir. Agora olha que triste, irmãos. Porém o povo nada respondeu. Ou seja, o povo não estava fazendo a diferença entre Deus e entre Baal e Azerá. Ou seja, a falta do conhecimento. Mas que Deus nos dê graça, né? Para nós estudarmos a palavra de Deus, sermos impregnados pela palavra de Deus e falarmos sobre a palavra de Deus. E aí, né? Essas filosofias, essa espiritualidade, ela é voltada para o mundo oriental. Está lá, né? O budismo, o taoísmo, são filosofias, né? São religiões, seitas, né? Que falam sobre a espiritualidade holística. Já falamos lá o que é a espiritualidade holística, mas mais uma vez lembrando que holos, né? Fala de integral. Essa palavra é conhecida nossa, né? É só a gente lembrar do holocausto, né? O que era o holocausto? Que a gente vê lá no livro do Êxodo, no livro de Levítico. O que era o holocausto? Era a oferta que era queimada inteira. Então vem aí de holística, né? A palavra holística também de integral.
E eles vão falar contra as religiões. Os irmãos já viram o artigo que eu li aqui no início, né? Do frade Jacir, falando que a igreja, a religião institucionalizada está falha, porque ela não vê o homem inteiro. E não é isso, irmãos. A religião, a palavra religião vem do latim de religare, né? Que é a religação entre o homem e Deus. Mas, irmãos, quem faz? O próprio Deus. É Deus que faz essa religação. Desde o início, quando nós observamos a palavra de Deus, quando o homem pecou, lá no Gênesis, né? Deus falou: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E por falar em serpente, a serpente também flertou no jardim do Éden. E depois, né, de Eva ter experimentado o jardim, experimentado a presença de Deus, já que Deus os visitava, de Adão ter experimentado a presença de Deus, foram enganados. Pelo quê? Pelo um flerte. É o flertar. A serpente flertou com Eva. E por que ela flertou? Alguém vai falar, porque a serpente era bonita, porque ela era inteligente. Eu não vejo dessa forma. Por que ela ganhou o coração de Eva? Porque ela falou o que Eva queria ouvir. O problema está exatamente nisso. É não confrontar. Irmãos, e pode alguém não gostar do que nós pregamos, mas nós não pregamos a nossa palavra. Se fosse para falar o que eu acredito, se fosse para falar a minha ideologia, eu poderia falar alguma coisa que agradasse o coração. Mas nós estamos pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela confronta. Esse religar da religião é Deus interessado em que o homem volte, que o homem reconheça Deus. Mas é o próprio Deus que faz isso. Nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. E na espiritualidade holística se coloca o homem no topo. O homem é capaz, sozinho, né? Essa teoria também é do budismo, né? Que lá tem a iluminação, fica, né, passando um período de iluminação lá do iluminismo. Ele é capaz de atingir a espiritualidade. Irmãos, nós não conseguimos sozinhos. Os dias são maus. Se não for a misericórdia de Deus, nós não conseguimos. Mas Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, Ele religou o homem, não através da religião. A religião é um instrumento usado por Deus. Mas como que Deus religou o homem? Da semente da mulher, vem Adão, vem Noé, aí vem Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, nasce o nosso, da semente da mulher, nasce o nosso Redentor. Então esse religar, o homem é religado a Deus através de Jesus Cristo. Foi na cruz que Jesus Cristo inaugurou a graça. E nós podemos até observar mais um versículo, para não ficar muito só falando da religião e fazendo aqui uma ressalva, né? Porque a espiritualidade holística, eles tratam, e vocês viram lá o que eu li, né? Que a religião, ela não consegue trabalhar o homem inteiro, mas a religião, vamos ler o que Tiago escreve no capítulo 1 e no versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não deixar-se corromper pelo mundo. Então, qualquer religião que trata Cristo como centro, que tenha Deus como nosso Pai, que cuida dos órfãos e das viúvas e não deixa se corromper pelo mundo, então ela é uma religião que trata o homem de forma integral. E ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: espírito, alma e corpo de vocês, conservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
eu já estou finalizando aqui, e eu trouxe, né, falando aí da nossa comunhão com Deus, essa figura para os irmãos mostrarem, né, da corça, que está lá no Salmo 42, o versículo 1 e o versículo 2, e a corça, tão bonitinha ali o bicho, né, o animalzinho, tão lindo, e ela tem, né, a capacidade olfativa dela excelente. Quem fez isso foi nosso próprio Deus. A capacidade olfativa, excelente. A capacidade auditiva, mais excelente ainda. E a gente observa ali os olhos, né? São grandes os olhos, mas diz que quando a corça vê o objeto ou vê o ser humano, ela ainda fica com a visão um pouco embaraçada, mas Deus a fez com essa característica, né, de ter a sua audição muito bem apurada, e segundo os historiadores, ela escuta ou ela sente o cheiro de águas, né, dos lençóis freáticos muito longe, e ela corre quilômetros atrás da água. Que a corça sirva para nós aí como exemplo, né, de buscar a Deus, que a nossa alma esteja sempre ansiando por Deus. Irmãos, o dia que nós não tivermos esse anseio pela palavra de Deus, pela busca de Deus, pela busca da religião, não ser religioso não, mas que nós sejamos ansiosos pela presença de Deus, porque quando se fala de religioso dá a impressão daquilo que vai só cumprir, né, cumprir tabela, vem e tal. Não, não é isso. É vir com o espírito de adorador, é chegar a Deus para adorar. E o fundamento da espiritualidade holística, não há um Deus pessoal, ou seja, é o panteísmo, tudo é Deus, tudo que existe é Deus, o animal, o vegetal, isso é da espiritualidade holística, tudo é Deus, a flor, a vaca, o animal, tudo é Deus, tudo pode ser adorado, mas nós sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e eu não consigo chegar a Deus por minhas próprias forças, mas tem que ter um contato espiritual para chegar a Deus, e nós só conseguimos isso através de Jesus Cristo. E depois também não há uma verdade factual, ou seja, não há verdade absoluta, tudo é verdade. A minha verdade vale, a verdade do outro vale, no meio de muitas verdades, tudo está certo, não tem erro. Se não tem erro, não tem pecado. Gostoso, né? A espiritualidade holística não tem erro, ninguém erra, todo mundo está certo, tudo pode, nada é pecado, mas nós sabemos, através da palavra de Deus, que Cristo é a verdade. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, e que nós, irmãos, tenhamos conhecimento da verdade. Nós só seremos libertos se nós tivermos conhecimento da verdade, e que sejamos ousados para pregar a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo falou, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus, confronte. A única forma de nós falarmos de Jesus é confrontando o homem, e para confrontar o homem tem que falar para ele que ele é pecador. Não está tudo certo não, tem erro sim, precisa se corrigir, não são todos os caminhos que levam a Deus, inferno existe, se não aceitar a Jesus é o inferno que vai restar, não tem outro caminho de chegar a Deus a não ser através de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que a aula seja uma bênção na classe. Deus abençoe os irmãos. Amém.